Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos começar mais uma aula aqui do curso de CorelDRAW Fácil e Profissional, o melhor do Brasil. Nesta aula, estamos começando no módulo de decoração de festas com balões, especificamente na parte de criação de projetos pelo CorelDRAW. Você criar os projetos de decoração das festas no CorelDRAW é de extrema importância para um profissional que quer se profissionalizar e que quer ter um diferencial em relação ao seu cliente, além de ser praticamente obrigatório num dos pontos que eu vou apresentar para vocês. Eu vou apresentar também nesse módulo um macete usado por mim para desenhar qualquer personagem através de bolas, de círculos, que são os balões. Quando você faz esses desenhos através de círculos no CorelDRAW, para depois passar para os balões, para fazer através dos balões, tudo se torna muito mais fácil, você consegue fazer qualquer desenho. Eu vou começar apresentando algumas nomenclaturas importantes e já quero dizer que esse módulo não é um curso de decoração de festa com balões, é um curso de CorelDRAW focado em decoração de festa com balões. Então eu não vou aprofundar nas nomenclaturas e na parte manual, na parte técnica. Se você for especializar nessa área, é muito importante que você faça um curso direcionado para a parte manual, para a montagem, para saber os equipamentos necessários, que não são muitos, né? Você precisa de um medidor, você precisa saber quais são os acessórios, a cola de balões, a máquina de cola quente, os cordões, o compressor para encher a bexiga. Talvez você vai precisar de um painel de PDS, comprar um painel de PDS e alguns outros itens básicos. Tem gente que começa sem nada, só com a cola e os barbantes. E aí a pessoa começa a montar e se torna um profissional e ganha dinheiro nessa área. É importante, depois você dar uma analisada, que quando você for trabalhar com decoração de festa com balões, você tem que ter ciência de que o medidor é muito importante. O medidor pode ser em MDF, pode ser em chapa de alumínio, pode ser de papelão, de qualquer material. O importante é que você tenha um material com o formato do balão vazado nesse material para você medir o diâmetro de todos os balões. Para quando você for inserir, por exemplo, numa parede de PDS, para que eles se encaixem perfeitamente. Ou se você for criar, por exemplo, uma guirlanda, para você calcular o diâmetro perfeitamente. Então, na parte manual, você vai ter que saber a medida exata do balão. Aqui no CorelDRAW é fácil, é só a gente criar o círculo na medida exata. Mas um medidor, se você já quiser começar, apesar de eu não entrar profundamente nessa área, mas o que eu vou te ensinar aqui, você vai te abrir a sua mente, você vai ver que é fácil. Então, o medidor, mas eu aconselho, quem for profissionalizar nessa área, que faça um curso com um profissional competente. Se você não souber, me procura, eu posso prover um que seja de confiança, eu te indico. Aqui no centro a gente tem um material rígido, pode ser um papelão, uma chapa de MDF, de madeira, ou de uma chapa de metal, ou até mesmo papelão e papel duro. Para você começar fazendo na sua casa mesmo, você pode pegar um papel duro, um duplex 300 gramas, e fazer no centro dele a medida que você quer fazer para medir os balões. Você pode usar um compasso para riscar e passar o estilete. Você pode dobrar a folha no meio e cortar numa meia-lua, e depois, quando abrir, ela se torna redonda. Ou você pode usar um objeto redondo para passar o estilete com o objeto sobre o papel. Você passa o estilete e ele corta. E aí você tem um medidor, que é de extrema importância para a área criativa de quem trabalha com balões e também para a área de ornamentação. Você vai precisar saber a diferença entre polegadas e centímetros. Talvez se você for usar o compasso, por exemplo, os balões são em polegada e tudo mais. Nas trenas que você for utilizar, já tem a medida em polegadas, que é na parte de cima,
quase que sempre embaixo o centímetro. Então, quando você ver o número da polegada em cima, você vê o centímetro embaixo. Se você estiver trabalhando com polegada no resultado final do seu trabalho e aqui no CorelDRAW com centímetro, você só faz a conversão. Você pode também desenhar aqui um quadrado qualquer, e aí esse quadrado aqui, a minha configuração aqui está em polegada. Se eu colocar centímetro aqui na minha barra de propriedades, posso clicar sobre o meu quadrado e eles vão colocar, por exemplo, 10 por 10 centímetros. Ele tem 10 centímetros. Se eu quiser saber quanto que vale 10 centímetros em polegada, é só eu clicar sobre o meu clicar fora dele, a unidade de medida está centímetro. Eu venho e coloco polegada, clico no meu desenho e eu vou saber a medida dele aqui em cima na barra de propriedades em polegada, certo? Então, se você quiser fazer a conversão, é só fazer desse jeito. Na área de decoração com balões, você tem alguns termos. Por exemplo, você tem o duplê, que são 2 balões juntos, unidos. Você tem os cluster, que são 4 ou 5 balões, cluster de 4 ou cluster de 5 balões unidos. É quando você pega 4 balões e eles estão juntos, um colado no outro, 4, formando um quadrado aqui, por exemplo. Ou 5 balões formando 5 balões aqui formando um círculo. E o duplê são 2 balões. Você pode utilizar o duplê ou o cluster, que são os balões, né, para colocar um sobre o outro. Por exemplo, se eu tiver com um cluster de 5 balões, ou então, se eu quiser fazer uma guirlanda alternada, que eu vou utilizar a medida dos balões diferente, não vão ser todas iguais, vão ser diferentes. Aí o que acontece? Se eu tiver um cluster, colocar um sobre o outro e por aí em diante, eu vou formar uma guirlanda. Olha aí que legal. E esta guirlanda, eu vou utilizar o CorelDRAW aqui para me fazer o arco e fazer a decoração. No meio do arco, colocar o banner. E aí você vai apresentar para o seu cliente já o resultado final. E você tem também os painéis de PDS, que na verdade são as paredes com o desenho, a decoração feita em balões, parede com grade. E aí você vai aprender a arte de desenhar com círculos. Eu vou te ensinar uma técnica. Eu abri aqui a internet, tem um rapaz montando uma grade aqui, ó, tá vendo? São essas grades normais. Aí você enche os balões, coloca na medida, sempre confere a medida, fecha eles e aí é só encaixar aqui nas grades. Quando você encaixar, acabou, vai para o próximo. Tá? Encaixa e vai para o próximo. Aí você vai formar o desenho, por exemplo, aqui. Uma coruja, um nome, olha aí, ó, com a grade. Aqui nós temos uma grade e foram encaixados os balões. Por que é importante a gente fazer esse projeto no CorelDRAW? No caso, principalmente aqui dos painéis de PDS, é importante para você saber quantos balões que você vai utilizar, qual a ordem de se colocar aqui na grade para que o desenho fique perfeito, como que você vai colocar, o tamanho dos balões para você fazer. Você vai fazer aqui no CorelDRAW tudo. Depois é só você ter do lado, na mão, o papel com a grade pronta, é só você colocar o balão no lugar certo. Você conta, por exemplo, você conta aqui do início, você conta aqui, ó, vamos supor que nós vamos colocar 5 balões aqui na ordem, 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois 5 balões amarelos, depois vem o verde, aí você coloca 3 verde. No papel você vai saber quantos que você vai precisar colocar, qual a ordem e na onde vai precisar. Vai se tornar muito mais fácil. Aqui, por exemplo, deixa eu tentar fazer alguma coisa aqui rapidamente para você entender o poder. O poder. Vamos fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. De se desenhar. Só que aqui nós vamos utilizar depois os balões ali. Ó. Desenhei, está um pouquinho torto. Tinha que ter sido para cá um pouco. Só apagar isso aqui. Bandeira do Brasil. Vamos colocar isso aqui verde. Olha aí, ó. Um exemplo de uma bandeira do Brasil muito rapidamente, com pouquíssimos quadrados, sendo que precisa de muito mais. E quanto mais tiver, mais redondo, mais formalizado vai ficar o desenho. Então, principalmente, você vai precisar
fazer o projeto do seu painel de PDS aqui no CorelDRAW para te guiar na parte manual, que aí vai se tornar muito mais fácil, e fazer a decoração da festa aqui no CorelDRAW. Para fazer a decoração, você só precisa saber fazer os duplê, os cluster e as guirlandas aqui no CorelDRAW. E eu vou te ensinar qual que é o segredo. Olha só como é que eu já fiz um cluster e eu só preciso subir aqui e duplicar para fazer uma guirlanda. E aí depois você vai colorir e por aí vai. Eu vou explicar para você como que se faz. No final eu fiz aqui rapidamente, ó, por exemplo, ó, eu até tirei aqui a grade, geralmente não tira, tá? Eu fiz aqui um exemplo aqui de uma parede com uma foto no meio. Eu desenhei o Mickey, a cabeça do Mickey com balões. Eu vou saber que eu vou usar tantos aqui em cima. Você vai saber até quanto que você vai gastar. E tem uma forma de você fazer que é um pouco diferente do padrão, de você desenhar com bolas, um desenho mais formado, fugindo aqui desse alinhamento todo reto. Porque você pode fazer aqui um balãozinho menor, outro maior, e tendo aqui no CorelDRAW a ordem correta, você pode fazer. Tem pessoas que fazem sem a grade, e aí ela faz e cola na parede. Então é opcional. Então é isso aí, pessoal. Essa aula aqui finaliza por aqui. Na próxima aula a gente continua. Bons estudos e até mais.